lançada no Vaticano a rede eclesial panamazônica. O projeto tem o objetivo de integrar as iniciativas pastorais desenvolvidas lá na região. Cerca de 20% da floresta tropical amazônica foi perdida. É um número assustador que, de acordo com especialistas, está ligado à exploração mineral em massa, o plantio de culturas que não ajudam a terra e o pasto para o gado. E o Vaticano está preocupado e tomando ações. A Amazônia, junto com a floresta do Congo, são talvez os recursos mais valiosos do planeta. Outras grandes florestas, como a de Bornéu, praticamente desapareceram. Então, agora, já não podemos esperar algo dela para combater a mudança climática. Temos a responsabilidade de fazer alguma coisa para parar com isso. Essa é a fonte de 20% da água doce não congelada do planeta. Aqui nós temos 5 garrafas de água. Se eu tirar uma delas, alguém vai ficar sem água potável. Temos que nos perguntar para que a água está sendo usada, porque é vital para muitas pessoas. E é um efeito que já está sendo sentido. Quase 40 milhões de pessoas vivem na região, das quais cerca de 3 milhões são indígenas. O rio Amazonas, que corre por quase 7 mil quilômetros, não é apenas algo em um mapa ou algo geográfico. É o lar de cerca de 3 milhões de indígenas de diferentes tribos e origens. Os moradores têm uma perspectiva diferente sobre essa situação, mas a realidade é que eles estão sendo deslocados. Muitos perdem não apenas territórios, mas ainda mais, eles estão perdendo a identidade. Para falar e agir, o Vaticano está unindo forças para ajudar essas comunidades. Em setembro foi lançada a rede eclesial Panamazônia. A igreja está presente há mais de 500 anos lá, mas todo mundo praticamente se manteve para si. Essa rede é uma forma de reunir todos os participantes e unir forças. Quando isso acontece, é muito mais difícil para grandes empresas drenarem os recursos naturais. O grupo vai ficar em Roma por alguns dias para discutir formas específicas para ajudar a Amazônia e suas comunidades vulneráveis. Essa rede é uma nova maneira de vincular os países e as instituições da igreja de diferentes países, para juntos eles lutarem para a proteção da Mãe Natureza. Você vai ver agora a entrevista com mais um cardeal recém-criado pelo Papa Francisco. É o mexicano Alberto Suárez. Alberto Suárez Inda é o arcebispo de Morelia, no México. Desde fevereiro é também cardeal da Igreja Católica. Ele atua em uma área conhecida pela violência e tráfico de drogas. De acordo com o governo mexicano, em 2014, cerca de 2.500 assassinatos e 120 sequestros foram relatados na região. Diante desta dificuldade, a Igreja de Roma lhe designou como cardeal por ser mais apropriado. Fiquei muito feliz ao descobrir que fui designado titular à Igreja de São Policarpo, que era um grande mártir do século XX. O Papa disse assim para mim, que Policarpo te ajude em situações de riscos, especialmente nesse território quente. De riesgos nesta situação, me dijo, pues, de uma terra muito caliente. O papel da igreja nessa área é fundamental, tanto assim que os sacerdotes são muitas vezes alvo. Nos últimos 2 anos, 8 foram mortos. A imigração é outro problema do país. Milhões de pessoas deixaram a sua cidade natal por causa da violência em busca de melhores oportunidades. Muitos deles vão para os Estados Unidos com a esperança de um futuro melhor. São pessoas que trabalham duro e merecem respeito. Muitas vezes, as crianças e os avós são deixados para trás quando os adultos vão à procura de trabalho. Alguns de nossos bairros se tornam cidades fantasma por causa da imigração em massa. Quando ele fez 75 anos de idade, o agora cardeal entregou sua renúncia como exigido pelo direito canônico, mas ela foi negada. 1 ano depois, ele foi feito cardeal. Na brincadeira, isso é o que ele respondeu quando perguntado se poderia ser eleito a Papa. Mira, Papa pode chegar a ser Olha, qualquer padre ou qualquer bispo pode ser eleito a Papa. Podem ter mais chances do que a minha sobrinha, mas ainda é um tiro no escuro. Qualquer homem que batizado e católico pode ser eleito. Deus sabe quem ele vai escolher no futuro, mas quem tem a ambição de ser Papa é um candidato ruim. Ni siquiera pensar en eso. El que tiene ambiciones es mal candidato.
Por enquanto, ele diz que o Papa não está planejando uma viagem ao México. João Paulo II visitou o país 5 vezes, Bento XVI, uma vez. Ele reconhece que depois de tantas visitas papais, talvez seja a hora de outros países aproveitarem o momento. E a gente volta a falar sobre violência. A guerra civil lá na Síria já dura 4 anos e matou milhares de pessoas. Hoje você vai conhecer pessoas que tentam ajudar quem vive no meio do conflito. São conhecidos como capacetes brancos. Muitas vezes é verdade que quando o pior da humanidade se manifesta, o mesmo acontece com o melhor. Grandes partes da Síria foram completamente destruídas pela prolongada guerra civil. Mais de 210 mil pessoas morreram. Milhões de pessoas se tornaram refugiadas quando um dos centros culturais mais originais do mundo foi arruinado. Os civis pagaram o maior preço no conflito de 4 anos. Mas, em meio à escuridão, um grupo de voluntários oferece alguma esperança. Este é o grupo dos Capacetes Brancos. São 2.200 cidadãos que ajudam a comunidade fazendo coisas como esta. Este é um bebê nascido há 2 semanas. A criança sobreviveu ao colapso do edifício de 3 andares depois de um bombardeio. Os capacetes brancos são pessoas comuns que tinham uma vida normal antes do início do conflito. A guerra mudou tudo para eles. Em vez de portar armas, eles se oferecem para prestar um serviço mais valioso para o povo sírio. 80 deles morreram no fogo cruzado ao tentar ajudar. Desde que começaram a trabalhar em 2013, eles já salvaram mais de 12.500 vidas. Mas, para continuar sua missão, eles precisam de suprimentos e equipamentos médicos. Sem eles, não serão capazes de salvar mais vidas no meio dos escombros. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 45% dos trabalhadores da saúde sírio deixaram o país. Entre 400 e 600 deles morreram desde o início da guerra, e mais de 40 hospitais foram destruídos. Os Capacetes Brancos não são uma organização política. Eles cuidam dos feridos independentemente de qual lado estejam. Bombas, franco-atiradores e barris enferrujados cheios de prego continuam a destruir casas, escolas e hospitais. E assim, eles continuam a arriscar suas vidas. Daqui a pouco tem um aplicativo de celular para usar durante a quaresma e ainda o trabalho voluntário de um barbeiro lá na Itália.